Hey guys, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. E seguinte galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu assisti Arlequina e as Aves de Rapina, Emancipação Fabulosa da Arlequina, né? Como preferir o nome aí, eu sei que realmente aí, nas últimas semanas tem mudado o nome, mas enfim. Eu assisti e esse vídeo aqui eu vou contar um pouco o que eu achei, se vale ou não uma pena assistir, dependendo assim, os pontos positivos e pontos negativos. Então, esse é um vídeo de opinião e, é claro, a respeito aí então, do filme Aves de Rapina. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar, cara, assistiu o filme? Deixei nos comentários a sua opinião. Me siga no Twitter também, vamos trocar alguma ideia. Entre no nosso server do Discord, todos os links vão estar na descrição. Fechou então? Bom, vamos então para minha opinião a respeito desse filme. O que eu acho, se eu gostei ou não, se vale a pena ou não assistir. Depois então da vinheta e bora! Bom, é o seguinte galera, Aves de Rapina, uma continuação aí, digamos, direta de Esquadrão Suicida, que foi um filme que apresentou diversos vilões, personagens aí, que tem histórias um pouco conturbadas, digamos assim. Mas enfim, não foi um filme muito bom, ok? É um filme, assim, que as pessoas estavam com expectativas muito altas para esse filme, que realmente ele não entregou a proposta dele. O filme não é o que ele veio para ser, entendeu, né? A Arlequina ganhou uma certa notoriedade muito mais que o Coringa ou qualquer outros personagens ali, né? Mas a Arlequina realmente se destacou muito e veio com uma proposta de filme solo, mas não sozinha, ok? Por isso que então o filme chama Aves de Rapina, porque ela conta a história de outras mulheres, assim como a Arlequina, que tem sua história, que tem o seu passado e que de algum motivo, por alguma razão, elas acabam se conectando ali no mundo de Gotham, ok? Essa primeira parte então eu decidi fazer como se fosse uma análise, tá? Depois, quando eu estiver falando um pouco da minha opinião, eu aviso, ok? Vamos lá, então, a respeito do filme, se você não assistiu, fica tranquilo, não tem nenhum spoiler esse review. Eu queria muito fazer um vídeo com spoiler, mas eu prefiro não fazer, tá? Não quero estragar a experiência de ninguém. O filme, ele é muito colorido, né, do jeito que a Arlequina gosta, e eu acho engraçado que o filme conta bastante ainda a história da Arlequina, faz uma recapitulação ali no começo do filme a respeito da história dela com o romance do Joker, né, com o Coringa, e como foi o término deles, né, desse relacionamento. E por que é importante explicar, o filme explicar isso? Porque se não fosse o término, né, se não fosse esse ponto de partida que seria o término da Arlequina com o Coringa, talvez nada daquilo acontecesse, ok? Todos os eventos do filme estão ligados diretamente a esse fato. A Arlequina separou-se do Coringa. Então o Coringa basicamente assim, não aparece, ele aparece de relance, de costas no filme, tipo, nada que o ator ali, o Jared Leto, volte ou precisasse voltar a fazer cenas extras ou cenas aí para complementar a história negativo. Teve menções sim ao Coringa, porém não foi o próprio ator que fez, é claro, porque foi tipo 2 segundos de cena e ele ainda apareceu de costas, então não necessariamente precisa do ator, ele não precisou voltar para fazer isso. E assim como os outros personagens do Esquadrão Suicida, cara, não voltaram também, a não ser a Arlequina, tá? Personagens muito bons, atores legais como Will Smith, a Cara Delevingne, por exemplo, nenhum deles voltou, beleza? Mas apostando então em personagens diferentes, com características diferentes e histórias diferentes, para trazer e tentar deixar você aí ligado à tela. Cara, a história parte daí, esse é o ponto de partida disso, e o filme vai se desenrolando um pouco estranho. Por que eu digo estranho, cara? Porque você que assistiu vai entender. O filme ele brinca com a linearidade de como é contada a história, e isso é através do uso da narrativa, tá? A Arlequina conta pra você diversas coisas. Ela como se eu estivesse vendo o filme com você do seu lado. Ela vai te explicando algumas coisas. E sabe quando você vai contar uma história pra alguém e você, putz, não, peraí, deixa eu voltar porque eu esqueci de contar um pedaço ali da história e tal. E aí você volta lá atrás e conta o contexto e aí volta naquele ponto de partida novamente. É dessa maneira que o filme vai se desenrolando. A Arlequina vai contando, aí ela pula uma etapa, aí ela, ops, esqueci de contar um negócio lá atrás, aí ela vai, volta, conta o contexto, chega naquela parte que parou, e aí vai indo o filme.
funciona? Cara, funciona. Assim, alguns momentos eu fiquei meio, não que perdido, até porque às vezes essa é a proposta, você ficar meio maluco ali sem entender muita coisa, mas depois, ao desenrolar do filme, você entende. Mas eu achei que o ritmo poderia ser um pouco melhor aí, poderia ser mais direto ao ponto, sabe? Se o filme fosse direto ao ponto, eu acho que ele ia até ser mais interessante. Muitas vezes eu achei que o filme tava até me enrolando, né? Digamos assim, pô, acontece logo, vai direto pro final e tal, mas não. Cenas de luta tão da hora, tão ruins, cara, tão muito da hora. Eles utilizaram artimanhas aí de filmagem que utiliza a câmera lenta, então assim, não é uma ou duas cenas, são várias as cenas de câmera lenta e essas cenas são muito legais mesmo. A coreografia de luta, cara, é legal isso. Por quê? Por que eu gostei da coreografia dessas lutas e por que eu acho que isso foi o diferencial do filme? Porque cada personagem tem sua característica própria, certo? Mas todos os personagens ali lutaram de alguma forma e cada coreografia de luta foi diferente para cada personagem. Então assim, cada personagem tinha o seu estilo de luta, o seu modo ali de se virar numa situação complicada. Isso foi um detalhe assim muito legal, porque não foi uma cena de luta clichê, não foi uma cena de luta padrão, ok? Personagens, gostei de todos os personagens, assim, exceto a detetive. Pra mim, a detetive não teve tanto destaque assim. Ela sabe lutar, ela sabe ser fodona, mas ela não tem iniciativa, ela não tem voz e ela não consegue se impor, entendeu? Eu acho que faltou um pouco aí de impor mesmo realmente o que ela pensa. O Joker, ele é muito conhecido por dar risada todo momento, o momento mais doido. A Arlequina também, eu vi que a risada dela estava muito presente no filme. Isso é engraçado. Tem algumas horas do filme que você meio que... não que você entra na pira da Arlequina, mas que você... O que acontece? Você meio que identifica o que ela tá passando naquele momento. O que eu acho um contraponto muito importante falar, eu acho um contraponto do Coringa em si, o filme do Coringa, o do Joaquin Phoenix. Por quê? No Joaquin Phoenix literalmente você entra na pira do Coringa, tá? Eu acho que o filme já saiu há um pouquinho de tempo, eu posso falar aqui. Aquela parte da mãe dele, será que realmente a mãe dele tava contando uma verdade? Será que tava enganando ele? Ele se pega nesse conflito. A cena então do humor negro do anão em si, né? Aquela cena, acontece um crime brutal dentro do apartamento, ele mata o outro comediante, mas tem uma cena depois muito engraçada com o anão, porque ele não conseguia alcançar a porta, e eu tenho certeza que todo mundo sentiu nojo, né, sentiu angústia naquela cena de extrema violência, e em segundos depois estava rindo. Isso sim é o filme carregar o seu psicológico, sabe? Isso é você entrar na pira da loucura, de um pouco da loucura que é o Coringa. Já nesse da Arlequina, não. Eles não chegaram a esse ponto, mas você acompanha, assim, a linha de raciocínio dela, você entra no mundinho dela, assim, um pouco, de como ela vê as coisas coloridas, feliz, estranhamente, tudo muito bizarro, sendo que alguns takes, assim, o filme, acho que o filme poderia brincar nisso, sabe? Ele fez algumas coisas, por exemplo, na própria cena inicial mesmo, onde ela vai coloca o caminhão lá em direção à usina em que tudo aconteceu, onde ela conheceu o Coringa e ficou maluca, né? Ela vai e coloca o caminhão lá em direção à bomba da usina e explode tudo. A cena em que ela vê, na perspectiva dela, as explosões eram totalmente coloridas. Na realidade, era uma explosão mesmo, e tinha gente correndo, era pavor mesmo, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Poderiam ter explorado melhor? Poderiam, mas o filme não deixou de fazer isso, então, ok, isso é legal, mas não fez tão bem quanto o Coringa, entendeu? Você entra na pilha do Coringa. Da Arlequina você só fala, bobinho, legal. Bom, digamos assim que o vilão eu gostei, particularmente gostei. Eu gosto desse nicho de vilão, que é um vilão babaca, excêntrico e que tem gostos estranhos. Isso deixa ele, nesse nicho de vilão, deixa ele muito único, sabe? Da forma que ele se comporta totalmente excentricamente, entendeu? Eu achei interessante, eu gosto dessa proposta, porém eu não gostei do desfecho dele. Tava esperando que ele ia ter cenas mais drásticas, né?
que dessem mais impacto nelas, né? Tivesse uma força ali que realmente precisava ser ultrapassada, vencida e que daria um pouco de trabalho, mas não, isso não aconteceu. O vilão morre de forma totalmente tosca. Eu realmente não gostei disso. Eu realmente esperava uma cena um pouco a mais do que esse vilão, mas realmente, então, eu acho que o filme quis dizer assim, ó, ele é um vilão, esse cara é doido e ele só é doido de cabeça mesmo. Ele não tem poder, ele realmente sabe lutar, sabe atirar, ok, padrãozinho, mas nada além disso. Um pouco decepcionante, eu confesso. Enfim, Aves de Rapina. Cara, o que eu achei de Aves de Rapina? Foi um filme que me prendeu, mais ou menos, tá? Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto perdido e também um pouco entediado em algumas cenas, tá? Mas as cenas de luta, show, muito legal. A cena você que assistiu, a cena da Arlequina invadindo a delegacia, muito incrível. A cena da Arlequina lutando na prisão contra os capangas, cara, excelente. Cenas de perseguição, incrível. Coreografia das lutas dos personagens, 10 de 10. Agora, roteiro. Digamos que roteiro me pareceu uma história cruzada, sabe? Tem até um filme, História Cruzada, que conta personagens separados e por algum motivo eles se unem na trama. Um pouco decisões de roteiro exageradas, isso incomoda um pouco. Demais cenas, interessante. Eu confesso que gostei muito das roupas dos personagens, gostei muito do figurino das filmagens, tá? É muito colorido e tem partes que não são, mas a maioria do filme é muito colorido. E ele tenta mexer com o seu psicológico. Sim, digamos assim, falhou um pouco, mas ele tenta, tá? Ele tenta. É um filme divertido, é um filme que dá pra passar uma hora. Em comparação ao Esquadrão Suicida, muito melhor, tipo, muito melhor mesmo. Pra um filme com esse tanto de personagem, eu consegui entender um pouco, eu consegui captar a história, o background ali dos personagens. Porém, na minha humilde opinião, eu acho que funcionaria muito bem como série. A quantidade de personagens ali, se você desenvolvesse um episódio da série para cada personagem e no final eles se casassem numa história maluca e depois na segunda temporada você vê todo esse grupo em ação, cara, em série funcionaria muito bem. Agora em filme, a gente sabe que o tempo de tela é muito corrido e que o filme precisa te prender, então precisa ter ação, explosão o tempo todo e precisa deixar ali um tempinho mínimo para desenvolver o personagem. O que eu achei que foi suficiente? Cara, digamos que o mínimo do mínimo, sim, foi suficiente, beleza? Então, minha opinião do filme, vai assistir e tire suas conclusões. Eu particularmente gostei do filme. Tem lacração? Eu não percebi lacração, tá? Não percebi lacração mesmo. Vai assistir tranquilo se você liga pra isso ou não. Isso aí vai da pessoa, é claro. Mas eu não percebi. E realmente o filme te leva à seguinte conclusão. O filme, ele é dark, porém colorido. E eu acho que era essa proposta que o Esquadrão Suicida queria trazer, entendeu? E digamos assim que esse filme captou essa essência, o que torna ele muito, muito divertido, tá? Mas não passa disso. O filme é bom, na minha opinião, é bom. É legal ir lá no cinema, pegar a pipoquinha e tal, se divertir, ok. Você vai achar algumas partes estranhas, muito estranhas, tá? Partes desnecessárias do filme tem e não são poucas, ok? Vai lá, assiste e tira suas conclusões. Se você já assistiu, concorda com alguma coisa que eu disse? Discorda? Cara, fica livre aí, comenta, deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado pelo apoio mesmo, chegamos a 400 inscritos, guys, eu tô muito feliz mesmo e vamos continuar aí. Sugestão de vídeo também deixa nos comentários. Lembrando, entre no nosso server do Discord, participe aí de todas as novidades que tem no canal. Beleza? Então, muito obrigado pelo apoio sempre. Até mais.